Direto do escritório da Leão Group, aqui em Boca Raton, no sul da Flórida, nós começamos mais um quadro Entrevistas e o assunto dessa semana, aliás, é um assunto muito bacana, muito pertinente, que tem sido inclusive tema de muitas perguntas dos nossos seguidores. Revalidação de diploma médico e também a imigração de profissionais da medicina para os Estados Unidos. E a gente recebe para conversar conosco, além do nosso CEO, Leonardo Leão, que está sempre aqui conosco, trazendo muito conteúdo, muita informação. E nós recebemos então o Dr. Tiago Bodanese, que é médico e cirurgião plástico com 20 anos de experiência, integrou a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica como membro internacional, além de ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e estagiou com ninguém menos do que Dr. Ivo Pitangui, a maior referência da cirurgia plástica no Brasil. Nós vamos bater um papo muito bacana, não saia daí, porque ao final do vídeo de hoje, a Leão Group tem um anúncio, uma novidade para revelar, para trazer para você que é médico, que está no Brasil e que tem aí o sonho de vir para os Estados Unidos como médico e imigrar para cá. Então não saia daí, confere esse vídeo até o final, porque no final do vídeo de hoje, o Leonardo Leão vai trazer uma novidade super importante para você. Eu te vejo logo depois da vinheta. Bom, seja bem-vindo ao canal da Leão Group, ao quadro Entrevistas dessa semana. Eu tenho mais uma vez ao meu lado o Leonardo Leão, que é o nosso CEO, e também, como nós já apresentamos, o Dr. Tiago Bodanese. Léo, a gente tem tido aí um tema recorrente dos nossos seguidores, perguntas a respeito desse tema, que é a revalidação do diploma médico. Então eu queria que você, nessa abertura, nesse início de quadro aqui da entrevista, que você pudesse falar um pouco o que é essa revalidação, como é que funciona isso na prática. Pois é, Daniel, em função dos últimos acontecimentos, né, da pandemia e tudo, já a área médica já era uma área que vinha muito em alta, né, para a imigração aqui para os Estados Unidos, mas em função dos últimos acontecimentos, das últimas notícias também de que os Estados Unidos daria uma prioridade para profissionais da medicina para imigrarem aqui para os Estados Unidos, a gente também passou a receber uma demanda muito grande de perguntas relacionadas a como vir aqui para os Estados Unidos, questões de visto, assim como questões de revalidação de diploma, requisitos para a pessoa desenvolver a atividade da medicina aqui nos Estados Unidos. Então a gente achou por bem, como você já disse, trazer um cliente nosso que está fazendo esse processo, que está seguindo os steps aí da revalidação do diploma dele, e para ele falar pessoalmente a experiência dele, e ele mais do que ninguém eu acho que vai ter propriedade para esclarecer aí os nossos seguidores que têm essa intenção também de vir para cá e revalidar o seu diploma de medicina para exercer a função de médico aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Doutor Tiago, você tem 20 anos aí de experiência. Primeiro é um prazer receber você aqui no canal da Leão Group, aqui no escritório da Leão Group, aqui em Boca Raton. A gente queria falar um pouco sobre essa questão da revalidação do diploma de medicina, mas antes, você tem 20 anos de experiência, né, como um todo, você é um cirurgião plástico tarimbado, já passou aí, aliás, algumas celebridades, que nós não revelaremos os nomes, mas já passaram aí pelas suas mãos, então a gente sabe da sua expertise, e aí você vem para os Estados Unidos para dar continuidade à sua carreira aqui. Então a gente queria falar, você, como o Léo disse, é cliente do escritório e talvez a pessoa com maior propriedade nesse momento, para quem está nos assistindo, possa falar a respeito desse assunto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo a sua experiência, quais são os passos, como é que você está vivenciando esse momento novo na sua vida, na sua carreira. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Daniel, o Dr. Leonardo. Na verdade, o processo começa examinando onde você está. Primeiramente, você é um estudante de medicina, você está dentro da faculdade, você pode iniciar o processo, ou você já é um profissional formado já há um tempo, você também pode iniciar o processo, porque muitas vezes eu, quando estava no Brasil também, estava nessa dúvida. A partir daí, você vai ter uma gama enorme de informações, porque realmente o processo não é tão simples. Mas para mim foi um pouco difícil, porque eu vim conhecer só o escritório da Leão Group agora há poucos meses, e realmente me facilitou muito, porque até então... É importante, só te interrompendo, Tiago, é importante a pessoa saber separar
a parte migratória da parte profissional. Exato. Né? Que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, ou eu não vou ter o meu green card aprovado se eu não tiver o meu diploma revalidado. São dois processos distintos, né? Situações que andam separados. Você consegue sim ter o seu green card aprovado mesmo sem a revalidação do diploma, porém você vai ter a sua atividade como médico aqui dentro bem limitada em função da regulação da profissão, e aí o Thiago pode falar melhor do que eu. Thiago, aí prossegue então, como é que você está vivenciando? A assessoria está sendo fundamental para o teu caso, é isso que você estava dizendo. Eu acho que isso é fundamental. Quanto mais informações você conseguir obter, juntar, vai ser melhor para o teu resultado, facilitar e agilizar. Para mim, depois da Leon Group, me facilitou muito, porque realmente eu descobri essa possibilidade né, de você poder estar aqui legalmente de uma forma e ao mesmo tempo podendo estar aplicando e começar esse processo de validação. Você pode começar no Brasil ou começar aqui. Qual é o processo? O processo para médico, ele envolve alguns passos. Dentre eles são os STEPS, que é validado pela EFMG, que é Education for Foreign Medical Graduates, como se fosse o nosso CRM no Brasil, né? E que envolve um outro setor que é o USMLE, que é US Medical Examination License, que é, na verdade, um órgão que vai fazer uns testes para você poder revalidar o seu diploma. Como que é a revalidação? Você tem que fazer 4 etapas. São 3 steps, mas na verdade o segundo step envolve 2 avaliações. O que acontece? A primeira avaliação, chama Step 1, a prova é necessário com que você faça essa prova, custa em torno de uns $1.000. A partir desse momento você faz a prova e aplica depois para a segunda prova, que são 2 etapas no Step 2. Para fazer essas provas, o tema delas são conhecimentos médicos, como se fossem conhecimentos adquiridos na faculdade no Brasil. Qual seria o conteúdo dessas provas? Então, o Step 1, ele envolve o básico, né? Que seria, então, bioquímica, farmacologia, patologia, estatística, algumas coisas mais básicas da faculdade de medicina. Muitas vezes, para quem já está formado, acaba se tornando um pouco mais difícil voltar atrás e rever esses assuntos. Por isso que, na verdade, é um grande divisor de águas. Né? Esse Step 1 é importante você estar bem preparado para ele. O que acontece? Para você fazer o Step 1, você precisa estar apto a fazer esse Step 1. Isso é outro fator importante. E como começa essa aptidão? Primeira coisa, você pode checar pelo site desse órgão americano se a sua universidade é ou não reconhecida. Esse também é um outro processo que eu também não sabia, que eu vim a conhecer, que é importante, você pode checar, porque o governo americano, esse órgão americano, ele vai de uma certa forma ver se a faculdade é apta para que você também seja apto a aplicar. Vai pedir algumas documentações, vai ter um processo que isso pode levar alguns meses. Que é um termo que a gente usa diferente, Thiago. As pessoas às vezes confundem equivalência de diploma com revalidação de diploma. Então a análise que é feita nesse momento é se aquela faculdade é reconhecida aqui nos Estados Unidos e eles consideram o teu diploma brasileiro equivalente a um bacharel em medicina, a faculdade de medicina americana. E aí, conseguindo essa equivalência, você se torna apto a iniciar o processo de revalidação da sua licença, do seu diploma. É isso aí. E o nível de inglês, como é que... existe alguma exigência de TOEFL, de alguma, para você começar o procedimento ou não? Pois para quem está assistindo a gente, o médico que está assistindo a gente, está entendendo que o conteúdo prático que ele tem, ou daquilo que ele aprendeu também na academia, na universidade, ok, mas a questão do inglês vai ser necessário. Veja bem, não existe a prova do TOEFL nessa primeira etapa, né? Sim. Só que a prova ela é toda em inglês. Então, se você não tiver o conhecimento em inglês, realmente vai ser muito difícil você conseguir realizar essa prova. No Step 2, você tem, sim, como se fosse uma prova prática, que nessa prova prática também é analisado o seu nível de inglês. Né? Perfeito. Léo,
quais os tipos de aplicação de visto ou de aplicações de visto são possíveis a profissionais de medicina? A gente está falando da revalidação, porque é o caso prático, o Dr. Tiago, que é um cirurgião plástico experiente. Quais os tipos de visto, ou qual o médico ele pode se encaixar exatamente em que tipo de visto? Por exemplo, qual a aplicação que a Leon Group pode fazer? É o que a gente sempre fala aqui, Daniel. Qualquer aplicação para visto vai girar em torno da intenção do aplicante. Então, primeira coisa, o aplicante tem que definir se ele quer vir para cá de forma temporária, com trabalho temporário, ou para estudo temporário também, ou se ele quer vir residir aqui de forma permanente, como foi o caso do Tiago. Então, se a intenção dele é vir de forma temporária, ele vai poder aplicar um visto J, por exemplo, que é um intercâmbio de estudo e trabalho, quando os médicos vêm fazer uma residência, por exemplo, aqui, ou vêm fazer um doutorado aqui, eles têm essa condição de trabalhar durante o curso ali e ao mesmo tempo aprender. E esse intercâmbio ele vai te dar talvez algumas restrições de ter que voltar para o país, e aí é um assunto que a gente vai falar num vídeo específico do visto J. Você pode fazer se você for um médico com muita projeção na sua área, você pode fazer um visto O, por exemplo, tá? Mas se você pretende vir definitivamente, você vai ter que fazer um EB. Tá? Se você for um médico com habilidades extraordinárias, se você tiver desenvolvido um procedimento ou uma forma de atuar específica que ficou conhecida no mundo inteiro, ou você é um pesquisador que é conhecido no mundo inteiro, você tem condições também de fazer um EB1. Em ambas as aplicações, ambos os pleitos imigratórios, você não precisa de um empregador chamante aqui nos Estados Unidos. Você não precisa de uma oferta de emprego para conseguir a residência. Maravilha. Bom, Léo, aproveitando que você está falando sobre intenção, doutor Tiago, a questão da intenção é muito importante para o pleito imigratório, como o Léo estava inclusive nos explicando, e não só nesse vídeo, o Léo está sempre falando sobre essa questão do projeto, da intenção, do que de fato motiva a pessoa a vir para os Estados Unidos. E aí a gente queria trazer isso também para você. Você é um profissional experiente, é um médico renomado no Brasil e está trazendo a sua expertise para cá. Queria que você compartilhasse um pouco também com os nossos seguidores aqui do canal sobre os seus projetos, os seus planos aqui para os Estados Unidos. Excelente pergunta, Daniel. Na verdade, eu estou começando o processo, né, para revalidar o diploma aqui, com o auxílio agora da Leon Group. Me deixou mais confortável pela questão de poder ficar aqui estudando aqui, fazendo. E já com Social Security, né, o Dr. Tiago já é também de forma legal, apto a trabalhar, né? Isso eu acho que é bem interessante para as pessoas que escolhem fazer esse processo todo aqui, né? Que é aquele chamado Combo Card. O Tiago já recebeu sim o Combo Card dele, e eu acho que isso tem facilitado inclusive na obtenção dos steps aí e tudo, né? E além disso, existem outras oportunidades que também um médico ou um empresário pode fazer, que é, por exemplo, abrir uma clínica. Não que ele trabalhe como médico, mas você pode contratar outros profissionais, como a gente conhece aqui, profissionais que fizeram esse percurso de realmente montar um negócio aqui. Eu acho que até pintou, né, Daniel, dentre as perguntas que a gente abriu lá na caixa, né? A gente tem uma pergunta de uma seguidora, por exemplo, falando justamente isso. Se ela pode trabalhar, enquanto não tem a revalidação do seu diploma, se ela pode atuar na área médica de uma outra forma aqui nos Estados Unidos. Pode, Léo? É possível? Sim, super possível. A gente, às vezes, aconselha, inclusive, tem pessoas que nem da área médica são e estão investindo aqui na área médica. Tá? E eles aproveitam esse clima de necessidade, né, da sociedade americana para investimentos e profissionais dessa área para obter um benefício migratório. Então, médicos, a gente tem visto muitos médicos como o Dr. Tiago, que são empreendedores no Brasil, são donos de clínicas, virem para cá, enquanto eles estão fazendo os steps de revalidação do diploma, eles empreendem, eles abrem uma clínica, contratam um médico já licenciado para ser o responsável técnico da clínica e conseguem já trabalhar na área. Como um gestor, né? Na verdade, como um gestor, como um dono de uma clínica, alguma coisa nesse sentido. Então, é bem possível, sim, porque muitos médicos ficam receosos de virem para cá e antes de revalidar o diploma, não terem como se sustentar em relação à renda e tudo. Sim. Mas essa é uma das grandes possibilidades para o médico, ele empreender na área médica, contratar um responsável técnico para
trabalhar como o médico da clínica dele e ele vai conseguir ter a renda dele enquanto revalida o diploma dele. Muito bom. E aí, a gente falava antes de começar até o quadro, doutor Tiago, eu perguntava a você nos bastidores sobre a questão do mercado aqui, o que você tem avaliado nesse tempo que você já está aqui nos Estados Unidos, se para você, o que você tem visto é um mercado promissor para a área, por exemplo, de cirurgia plástica. Queria que você comentasse um pouco isso, porque no Brasil, se eu não estiver equivocado, o Brasil é o líder ou está na liderança mundial entre os países onde se mais realizam cirurgias plásticas, estou certo? E eu queria que você falasse um pouquinho também desse mercado aqui, o que você, até para o teu colega médico, teu colega cirurgião plástico que está no Brasil, que de repente, ouvindo você, ele também se sinta aí incentivado e se anime também a iniciar um processo imigratório para os Estados Unidos. Acho que seria interessante também uma avaliação sua sobre o mercado. Então, nós brasileiros temos o nosso know-how, né? Realmente o nosso serviço é muito reconhecido aqui. Isso me surpreendeu realmente. O pessoal tem um respeito pelo nosso trabalho no Brasil, né? Legal. Mas é um mercado muito promissor, sem dúvida. Aqui nos Estados Unidos é um mercado muito promissor, que está crescendo e tem muita gente migrando para cá também. E a gente sabe dessa procura, somente na área da cirurgia plástica. Tem alguma região especial, doutor Tiago, para que a parte de cirurgia plástica é mais pujante, tipo a Flórida, a Califórnia, locais de praia? Existe essa diferença? Existe, exatamente. Como no Brasil existe locais, né, de maior procura, aqui também. Geralmente são você esses, falou, né? a Flórida. O pessoal tem o corpo mais exposto, né, e tudo. A preocupação com a beleza é maior, talvez. E também existem, claro, áreas específicas, áreas mais frias, há uma procura maior por face, áreas de praia, uma procura maior corporal, mas isso como a gente também tem uma certa equivalência no Brasil. Né? Maravilha. Legal. Léo, mais uma pergunta aqui que vem do nosso seguidor também, o Antônio Viano perguntando o seguinte: ele não é médico, mas faz radiologia, ele quer saber também se ele pode revalidar o diploma dele aqui, e também tem a mesma pergunta da Bruna sobre fisioterapia, se ela é fisioterapeuta, se esse processo também é possível para fazer depois também uma aplicação, por exemplo, de EB2NW. Vamos lá, fisioterapeutas primeiro. Estou respondendo primeiro porque os fisioterapeutas têm um procedimento até bem análogo ao da medicina. Perfeito. Então é possível sim. A gente vai tentar trazer aqui também um profissional da fisioterapia para falar da experiência dele, tá? Mas é possível. Em relação ao radiologia, normalmente é um curso técnico no Brasil, né? Técnico em radiologia. Eu não sei se você consegue revalidar. Provavelmente você precisa fazer esse curso aqui, um curso americano desse. Normalmente a revalidação, ela se dá para quando você tem um diploma que te confere um grau, como um bacharel, um mestrado, um doutorado, tá? Então, no caso dos cursos técnicos, normalmente você precisa fazer o curso equivalente aqui de novo. Você não vai conseguir dar valor ao seu curso, a não ser que ele seja um curso muito específico, porque a gente já vê alguns cursos aí que dizem que é dupla certificação, validação internacional, e você precisa, isso até uma orientação, checar direitinho se realmente essa validação aqui nos Estados Unidos ou em outro país existe, porque a gente tem visto aí bastante scams aí, bastante cursos que falam que tem certificação, mas não tem. Perfeito. Como eu disse para você no início aqui do quadro Entrevistas dessa semana, a Leon Group tem uma novidade muito bacana para anunciar, e nada e nem ninguém melhor para fazer esse anúncio que o nosso CEO, Leonardo Leão. Léo, qual é a novidade que a gente tem para anunciar, sobretudo para quem é médico? Pessoal, a gente está muito feliz, é um prazer muito grande a gente anunciar que hoje o Dr. Tiago Bodanese vai passar a ser a nossa reserva técnica para a área médica aqui dentro da Leon Group. Então, se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um trabalhador da área médica e pretende migrar aqui para os Estados Unidos, o Dr. Tiago vai auxiliar a gente nessas etapas, seja desde a avaliação do seu currículo, avaliação, lógico, a parte técnica de vistos é toda com o jurídico da empresa, com os advogados correspondentes aqui, mas toda a parte técnica relacionada ao desenvolvimento da medicina e ao seu currículo, o Dr. Tiago vai auxiliar a gente
Então, assim, eu acho até melhor agora o Dr. Tiago passar para vocês os serviços mesmo que ele vai trabalhar aqui conosco, a consultoria que ele vai prestar para os nossos clientes, que eu acho muito importante. Então, obrigado pelo convite, realmente eu fico honroso com isso. Eu tive, pessoalmente, muita dificuldade para entender todo o processo, que é diferente do nosso processo no Brasil. Isso levou muito tempo e, na verdade, a gente ainda está aprendendo. Mas, realmente, eu gostei de ajudar o que for possível, porque na área médica são 3 steps, e é importante entender cada step, como funciona, e antes disso até entender como funciona para você fazer toda a documentação para você ser apto a aplicar para o primeiro step. Que não por falar em steps, são 3 steps, nós falamos só de um, a gente pincelou. Para você ver a complexidade do assunto. Então eu queria propor, Léo, Dr. Tiago, se você tiver, se você topar, que a gente desse sequência nas próximas semanas para a gente poder abordar mais esse assunto e trazer mais informação, mais conteúdo para os médicos que nos acompanham, com quem está vivenciando, e já que já é a estreia oficial do nosso consultor para a área médica. E o que é mais importante, Daniel, falar, eu acho que essa pergunta ela vai acontecer, é que você contratando os nossos serviços, a consultoria do Dr. Tiago está incluída, tá, pessoal? A gente não vai cobrar nada mais do que isso, a gente vai usar isso como um diferencial do nosso serviço prestado. Então você que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, quer contar com uma assessoria, como a gente sempre fala aqui, né, Daniel? Assessoria ponta a ponta, assessoria completa, né? Assessoria 360 graus é o tipo de assessoria que você vai ter, desde a parte migratória até a sua parte de revalidação de diploma e a sua inserção no mercado. Tá bom, pessoal? É do planejamento até o mercado de trabalho americano, enfim, a Leon Group ocupando aí todos os espaços para que você se sinta seguro. Doutor Tiago, queria que você se despedisse aí por hoje, por essa semana, nesse vídeo, na nossa audiência, mas já ficando aí o nosso compromisso de voltarmos com o Dr. Tiago Modanese, nosso CEO Leonardo Leão também, para a gente continuar com esse assunto de revalidação de diploma e todos esses steps aí, como você já mencionou, são 3, e a gente só pincelou o primeiro para a gente poder dar sequência nos próximos vídeos. Daniel, agradeço a oportunidade de estar aqui, o Dr. Leonardo. Realmente é um processo longo, né, leva um tempo, mas é possível. Então, realmente, a gente está aí para poder colaborar o que for possível dentro do meu conhecimento, que possa ajudar os colegas e os profissionais de saúde. Muito bem. Léo, mais uma vez, nossa parceria funcionando a la Bebeto e Romário. Isso aí. É o que a gente fala, né, Daniel? A nossa missão principal aqui na Leon Group é desmistificar a vinda para os Estados Unidos. Sempre foi colocado como uma coisa impossível, como o Dr. Tiago falou, uma coisa que o pessoal vendendo muita dificuldade. Então, não é assim que funciona. Se você estiver cercado de profissionais qualificados e as pessoas realmente quiserem te prestar uma consultoria com validade, uma consultoria com credibilidade, você vai conseguir sim chegar até o seu sonho. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês nesse vídeo de hoje. Maravilha, e já agradecendo a sua audiência, a sua companhia mais uma vez aqui, eu quero pedir que você deixe o seu like no vídeo, que você compartilhe, não esqueça de se inscrever no canal da Leon Group e acionar o sininho das notificações para ser avisado cada vez que a gente subir conteúdo tão rico como esse que você está acompanhando hoje. E a gente tem aí um novo encontro já marcado para a próxima semana, que você já sabe, conhece bem como funciona aqui o canal da Leon Group, todo o trabalho que tem sido desenvolvido para ajudar você, orientar você na hora de você tomar a decisão e fazer o seu planejamento para imigrar para os Estados Unidos. Sim, como o Dr. Tiago disse, é possível. Pode ser complicado, pode ser difícil, pode ter algumas complexidades, mas a Leon Group está aqui para ajudar você a desmistificar, como o Léo disse, todos esses passos para que você consiga realizar e conquistar o teu sonho americano. Nós nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Aquele abraço. Tchau.